Amor. Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo. Vocês me ouvem bem aí? Shalom, boa noite. Diz para mim se vocês me ouvem bem. A paz do Senhor, meu irmão. Olá, Sair. Hola, buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Qué ¿Todo bien? placer. Muy bien y muy feliz de estar con ustedes, de estar con vos, de estar con toda esa gente hermosa de Brasil. ¿Cómo anda Argentina? Bien, exactamente ahora a las 9 de la noche, en nuestra ciudad y en todo el país, ponen en parlantes el himno nacional y se aplaude a los médicos por el trabajo que están haciendo por esta situación del coronavirus. Ahí en Argentina la restricción ela es total, solo los Sí, servicios esenciales. los servicios esenciales estamos en cuarentena y el presidente decidió extender este tipo de cuarentena hasta el 26 de abril Ah, ok. y probablemente más, y probablemente más. ¿Y cómo que era la cuestión económica? Y ese es el gran dilema ahora que se está discutiendo y que están discutiendo los medios de comunicación porque la situación económica se empieza a hacer difícil, se empieza a hacer complicado y hay muchas personas que están en Ya no necesidad. estaba fácil, ¿no? Para nadie. Ya no estaba fácil y esto lo complica un poco más y nosotros estamos orando anticipándonos en oración. No sé si recordás esa palabra que dice, Yes. Benjamín, lobo arrebatador, por la mañana arrebata la presa y por la noche reparte los despojos. Sí. Y yo creo que estamos anticipándonos en oración para que el Señor tome el control de todas las cosas. En Génesis, Jacob bendijo a sus hijos y ahí habló Así eso es, acerca de Benjamín. así es, así es. Mas vamos a hablar de Dios. Sí, por favor, qué placer Vamos a hablar de Dios, de la vida de Dios. Sí, qué placer hablar de Dios con vos. El placer es mío. Yo te admiro. Esta live va a quedar acá salva, ¿ok? Por favor, que hay un montón de personas que me preguntaron para ver si lo podían volver a ver. Sí, acá va a estar salva. Y yo voy Buenísimo. a parar los comentarios ahora. Ok, Y la gente que si quiere preguntar algo, que lo pregunte ahí en la interrogación, esa en la cajita de preguntas. ok. Y usted va hablando, yo voy hablando en portugués para que Muchas gracias. la gente pueda Uy, comprender todo. muchas gracias. Yo quisiera en esta noche que nos convoca aprovechar los minutos Eu gostaria nessa noite, né, que fomos convocados, a aproveitar alguns minutos para hablar sobre la importancia de lo primero. para falar sobre a importância do primeiro. A veces no todo lo primero que nosotros confesamos con nuestra boca es lo primero en nuestro corazón. Às vezes, nem sempre o primeiro que nós confessamos com a boca é o primeiro em nosso coração. Y eso termina siendo determinante en la vida de los hijos de Dios. E isso termina sendo determinante na vida dos filhos de Deus. A medida que van pasando los años, los diferentes procesos demuestran qué hubo primero en nosotros. À medida que os anos vão passando, os primeiros processos demonstram o que houve em nós. En el interior del corazón del ser humano hay un engaño muy fuerte. No interior do coração do ser humano há um engano muito forte. El corazón del hombre tiene un fin diferente al fin de Dios.
O coração do homem tem um fim, um propósito diferente ao coração de Deus. Y por eso en esta situación como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, del confinamiento, Por isso, nessas situações, como essa que nós estamos vivendo agora, de um confinamento, empiezan a salir a luz todas las cosas que nosotros tenemos en el corazón. começa a sair à luz todas as coisas que nós temos no coração. Y ahí empezamos a ver cuánto de la vida de Dios está en nosotros y cuánto de la muerte del infierno está en nosotros. E aí começamos a ver quanto da vida de Deus está em nós e quanto do inferno está em nós. Ahí empezamos a conocer de alguna manera lo que hay en nuestro corazón, si Cristo fue primero o fue segundo. Aí nós começamos a compreender o que há no nosso coração, se Cristo foi o primeiro ou se Cristo foi o segundo. Y es importante detenernos, Eduardo, en esa palabra primero. É importante a gente parar nessa palavra primeiro. Dios nunca renunció al primer lugar. Deus nunca renunciou ao primeiro lugar. Y cada vez que el hombre corre a Dios del primer lugar, Dios se convierte en su enemigo. E todas as vezes que o homem tenta correr para esse primeiro lugar, Deus se torna o seu inimigo. Fíjate que cuando nosotros no entendemos sobre el significado de tener a Dios en primer lugar, Observe que quando nós não entendemos o significado de ter a Deus em primeiro lugar, no podemos comprender con claridad lo que dice Hebreos 11:1. não podemos entender com clareza o que diz Hebreus 11:1. La Biblia habla en Hebreos de que la fe es la certeza de lo que se espera. A Bíblia fala em Hebreus que a fé é a certeza do que se espera. Así que quiere decir que el hombre todo el tiempo está esperando algo. Assim que o que ela quer dizer é que o homem todo o tempo está esperando alguma coisa. Y eso que está esperando requiere fe. E isso que ele está esperando requer fé. Ahora, el tema es que cuando Dios deja de ser el primero, O tema é, quando Deus deixa de ser o primeiro, lo que el hombre espera no es lo que espera Dios. o que o homem espera não é o que espera Deus. Y entonces nosotros creemos que la fe no funciona. Então nós acreditamos que a fé não funciona. Y entonces ahí empezamos a ver un montón de personas que empiezan a desanimarse porque piensan de que Dios no les responde. Então nós começamos a ver um monte de pessoas que começam a desanimar-se porque eles pensam que Deus não os responde. El poder de la honra no está en lo que nosotros podamos dar o hacer, sino quién ocupa el primer lugar. O poder da honra não está naquilo que nós podemos dar ou fazer, e sim em quem ocupa o primeiro lugar. Bueno. Que hemos conocido personas que han dado muy buenas cosas, pero el lugar de su corazón, el primer lugar de su corazón no era Dios. Nós conhecemos pessoas que deram muitas coisas boas, mas no seu coração o primeiro lugar não era de Deus. Por eso mismo es donde la muerte entra y genera confusión. Por isso, esse é o momento que a morte entra e gera confusão. Los hijos de Dios no saben vivir la vida de Dios porque no saben poner a Dios en primer lugar. Os filhos de Deus não sabem viver a vida de Deus porque não sabem colocar a Deus em primeiro lugar. Entonces tienen un escándalo y una confusión en su corazón. Então tem um escândalo e uma confusão no seu coração. Creen que la fe no le funciona. Acreditam que a fé não funciona. El tema es que la fe funciona, el tema es que no es lo que están esperando no es lo que Dios le quiere dar. O tema é, a fé funciona, mas aquilo que eles estão esperando não é o mesmo que Deus quer lhes dar. Porque Dios siempre dará conforme a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y conforme a lo que hay en su corazón. Porque Deus sempre dará conforme aquilo que nós temos no coração e conforme aquilo que está no coração de Deus. Dios es el primero siempre. Deus é o primeiro sempre. Así que podemos ver dos cosas. No sé si vamos bien, Eduardo. Sim, vamos muito bem. Bueno, yo solo estoy poniendo la base. Sim, e está muito leve, muito tranquilo, muita alegria, muito gozo, muita vida de Deus. Amén, amén, amén. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, hay una reconexión con nuestro origen. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós temos uma reconexão com a nossa origem. Y todas las cosas que nosotros fuimos aprendiendo dentro del ámbito de la iglesia se empiezan a reconectar con nuestro origen.
E todas as coisas que nós fomos aprendendo no ambiente da igreja começam a se reconectar com a nossa origem. Entonces, el poder de la fe, el poder de las palabras, el poder de la generosidad tiene que reconectarse con el origen. Então, o poder da fé, o poder da palavra, o poder da generosidade tem que se reconectar com a origem. Hoy por hoy muchos están sufriendo que el poder de la fe, el poder de la palabra, el poder de la generosidad la reconectan con la intención de su corazón y no con el origen. Hoje muitos estão sofrendo porque o poder da fé, o poder da palavra, o poder da generosidade, eles reconectam com as vontades do seu coração e não com a sua origem. Y a veces el fin del corazón no es el correcto. E às vezes o desejo do coração não é o correto. Ahora, cuando nosotros no tenemos el fin correcto, es una cuestión de madurez. Agora, quando nós não temos o fim correto, isso é uma questão de maturidade. Así que nosotros podemos, Pablo dijo, algunos predican por envidia, nosotros podemos predicar por envidia, por rivalidad, podemos tener competencia. Paulo disse, alguns pregam por inveja, nós podemos pregar por inveja, nós podemos ter rivalidades, nós podemos ter competições. Nosotros podemos hasta hacer oraciones nacidas desde el orgullo, el fin es nuestro orgullo. Nós podemos até ter orações nascidas no nosso orgulho. O fim é o nosso orgulho. Nosotros podemos empezar a decir frases como yo puedo, yo voy a salir adelante porque Dios me dio la fuerza, pero el fin no es Dios, sino nuestro orgullo del corazón. Nós podemos ter frases como vamos romper, vamos avançar, né? Desculpe. Lo vamos a lograr, pero eso nace del fin incorrecto del corazón. Vamos conseguir, mas esse é o fim errado do coração. Entonces, Lorenzo. claro, ahí vemos, ahí está Lorenzo, no, sí, por favor, está jugando. Sí, está jugando. Un juguete aquí, precisa saber. Entonces nosotros ahí vemos algo muy interesante porque el fin del corazón puede ser cambiado con madurez. O fim do coração, aí nós vemos uma coisa interessante porque o fim do coração pode ser trocado por maturidade. Dios nos procesa, nos mete en los procesos y nos cambia el fin del corazón. Deus nos processa, Ele nos coloca em processos e muda o fim do nosso coração. Por ejemplo, quizá uno quiere comenzar a tener un ministerio famoso y Dios lo procesa, le cambia el fin y hace que su ministerio sea famoso, pero con otro corazón. Então, vamos supor que alguém queira construir um ministério famoso, ele quer ser famoso, mas Deus muda o fim do seu coração e faz o seu ministério famoso, porém o fim do coração já é outro. Cuando el fin del corazón es el orgullo personal, seguramente ese ministerio va a terminar dañando personas. Quando o fim do coração é o orgulho pessoal, seguramente esse ministério vai terminar ferindo pessoas. Ahora, cuando el Señor comienza a tratar con nuestro fin, nos duele, nos daña, pero nos hace madurar para que lo que Dios nos ha dado pueda fluir. Agora, quando o Senhor começa a tratar com o nosso fim, nos dói, nos faz... Wow, hemos perdido la señal. ¿Ahí estamos bien? Sí, estamos bien. Ah, ok. ¿Pudiste entenderlo? Sí, entendí y yo lo traducí. Bueno, muchas gracias. Ahora, no hay problema con el fin. El fin Dios lo puede cambiar. Não tem problema o fim Deus pode mudar. Pero el principio nunca lo va a cambiar. Mas o princípio nunca vai mudar. Y Dios está volviendo a la iglesia al principio, no está cambiando solamente el fin. Então Deus está voltando com a igreja para o princípio, não está apenas mudando o fim. Dios no solamente está haciéndonos madurar, sino que Dios nos está reconectando con el principio para que todo lo del principio funcione hoy. Deus não está apenas nos fazendo amadurecer, mas Ele está nos reconectando com o princípio para que tudo do princípio funcione hoje. Yo no puedo saber a la eternidad que voy si no conozco el principio de donde vengo. Eu não posso saber a eternidade para onde eu vou se eu não conheço o princípio de onde eu venho. Entonces el principio es la base para todo lo que viene después en mi vida. O princípio é a base para tudo que vem depois na minha vida. Y esto me parece muy interesante, Eduardo, porque la muerte abusó de muchos hijos de Dios por causa de esto.
E isso me parece muito interessante, Eduardo, porque a morte abusou de muitos filhos de Deus por causa disso. Muchos hijos de Dios no saben, no entienden lo que significa tener a Dios primero. Muitos filhos de Deus não sabem e não entendem o que significa ter a Deus em primeiro. Recordad lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Recorda o que diz a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ahora cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio la palabra ya existía. E quando nós vamos a João, capítulo 1, verso 1, diz, no princípio a palavra já existia. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. El que es la palabra existía en el principio. O que é a palavra, aquele que é a palavra, já Esto existia está bueno. no princípio. Dios, y dice el versículo 3, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. E diz a Bíblia no versículo 3 de João 1, que Deus criou todas as coisas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Antes de que todo sea creado, la vida ya estaba. Antes que tudo fosse criado, a vida já estava. Por eso es natural en un hijo de Dios que fluya en la vida de Dios. Por isso é natural em um filho de Deus que flua a vida de Deus. Porque la vida de Dios es el principio del hijo de Dios. Porque a vida de Deus é o princípio do filho de Deus. Por eso Juan muestra claramente la revelación que no tuvo Moisés. Por isso João mostra claramente a revelação que não teve Moisés. Moisés no tenía la revelación de la vida de Dios. Moisés não tinha a revelação da vida de Deus. Moisés tenía la revelación del Dios creador, pero no la revelación del Dios Padre. Moisés tinha a revelação do Deus Criador, mas ele não tinha a revelação de um Deus Pai. Por eso Juan pone las cosas más en orden y dice, antes que el principio sea principio, Cristo fue el principio del principio. Por isso João põe as coisas mais em ordem e diz, antes que o princípio fosse princípio, Cristo era o princípio. O sea, Cristo fue el principio del principio y marca que si Cristo es la vida es el principio de todas las cosas. Então ele marca que Cristo foi o princípio do princípio, então se Cristo é o princípio, a vida marca o princípio de todas as coisas. Es imposible, Eduardo, que haya un hijo de Dios sin la vida de Dios. É impossível, Eduardo, que haja um filho de Deus sem a vida de Deus. Fijémonos algo que es muy importante. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Dios comenzó creando. Observemos algo que é muito importante no princípio de Gênesis capítulo 1, verso 2, 1, verso 1, diz que Deus criou os céus e a terra, Deus começou criando. Ahora, es maravilloso porque Juan lo relega, Juan lo pospone al versículo 3. Recién en el versículo 3 de Juan capítulo 1. Desculpe, Lorenzo. No, tranquilo. Yo quiero, no hay problema, sos papá, somos papá. Sim. No hay problema. Y yo creo que la gente disfruta eso. É que Priscila estava aqui, mas saiu por um segundo por ele. Ele perro precisava sair, Luiz. E Sí. aí agora volve, mas estava ali como que acostado. Pobrecito. No hay problema. ¿Querés que sigamos? Por favor. ¿Querés que sigamos? Sim. Es interesante. Priscila acabou de chegar. Ah, bueno, un beso para ella. Amor, segura ele aí, por favor, que ele estava aqui me interrompendo. Qué hermoso. Eu sei. Obrigado. Yo decía que para Moisés, para Génesis, lo primero que hizo fue crear. Para Moisés, para Gênesis, a primeira coisa que Deus fez foi criar. Ahora Juan lo pone en el versículo 3, no en el versículo 1. Mas João põe isso no versículo 3, não no versículo 1. Boa. Dios no puede empezar a crear si primero no hay vida antes. Deus não pode começar a criar se primeiro não há vida antes. Não, ficou muito claro. Em Gênesis 1, verso 1, Moisés apresenta um Deus que começa criando, mas porque Moisés não tinha a revelação de um Deus Pai, ele tinha a revelação de um Deus Criador. Então ele diz, no princípio criou Deus. Mas João tem a revelação de um Deus Pai, então ele começa a colocar as coisas em ordem. E João vem e diz no verso 3 que Deus é um Deus Criador. No princípio ele diz
que a palavra de Deus estava no princípio com ele, já existia, e que era o princípio do princípio. Então, a vida veio antes das coisas criadas. Así es, entonces Juan pone en segundo plano la creación del mundo, del cielo y de la tierra. Então, João põe em segundo plano a criação do mundo, do céu e da terra. Es más, Juan dice, la palabra, o sea, Cristo, le dio vida a todo lo creado. E mais, né? João disse, a palavra, ou seja, Cristo, lhe Que deu hermoso. vida a tudo que foi criado. ¿Cómo no vamos a tener vida los hijos de Dios en medio de la muerte si nuestro principio no es este, sino que nuestro principio es Cristo? Como que nós, os filhos de Deus, não vamos ter vida no meio da morte se o nosso princípio é este? É Cristo e é vida. Cuando nosotros vamos madurando en nuestro corazón, nos vamos reconectando con el principio. Quando nós vamos amadurecendo o nosso coração, nós vamos nos reconectando com o princípio. Moisés tenía una revelación y habló de la oscuridad. Todo estaba oscuro, Ou seja, todo estaba... el princípio é a vida e não el hacer. Exactamente, el principio no es cuando yo comencé en el Señor, es el Señor comenzando antes que yo. Sim. Então, eu compreendi bem. Vai lá. Ah, sí, 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 sí. Eu Ahora, compreendi bem. Vai. Sí. Continua. ahora miremos esto que interesante. Yo no sé si vamos bien. ¿Vamos bien? Vamos bien, muy bien. Y la presencia de Dios va a tocar a mucha gente que está Sim, conectada. E eu Sí. estou sentindo a presença de Deus. No, es que la presencia de Dios va a entrar en casas porque hay personas que creen que han perdido todo. A presença de Deus vai entrar em casas porque tem pessoas que acreditam que perderam tudo. Pero todo lo que perdieron es lo que está sobre la tierra. Antes de todo lo que tenían hubo un principio que van a recuperar. Tudo aquilo que elas perderam coisas que estavam sobre a terra, mas antes que as coisas estivessem sobre a terra, havia um princípio, então elas vão recuperar. Por eso se va a levantar otra vez la adoración en los hijos de Dios, porque los hijos de Dios cuando se reconectan con el principio, E por isso vai se levantar novamente a adoração em meio aos filhos de Deus, porque os filhos de Deus, quando eles se reconectam com o princípio, la vida empieza a entrar en las casas, no hay ningún problema por eso. a vida começa a entrar nas casas, não há nenhum problema com isso. De hecho, Juan pone las cosas en orden y dice algo muy fuerte. Dice el libro de Juan, la luz brilla en la oscuridad. Com efeito, João põe as coisas em ordem e João diz, a luz brilha na escuridão. Cuando nosotros vemos Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma, estaba vacía y la oscuridad. En Génesis primero habla de oscuridad. Quando nós olhamos para Gênesis, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra estava vazia e havia trevas. Havia trevas. Quando a gente olha para Gênesis, a terra estava na escuridão. Claro, cuando Moisés con la revelación que tenía habla de oscuridad, pero Juan habla de luz primero. Quando Moisés, com a revelação que ele tinha, ele fala de escuridão, porque ele estava em escuridão, mas João, quando fala, ele fala de luz, porque a revelação já é luz. Claro, primero habla de la luz. El versículo 5 dice, la luz brilla en la oscuridad. Então João diz que a luz brilha na escuridão. Ahora déjame decirte esto, la vez pasada decíamos que el Espíritu se movía sobre las aguas. Agora deixa-me te dizer isso. Na vez passada a gente dizia que o Espírito se movia sobre a face das águas. Pero cuando nosotros vemos Juan, vemos que no era el Espíritu Santo el que se movía. Mas quando nós vemos a João, nós vemos que não era o Espírito Santo que se movia. Era el Hijo moviéndose porque era la luz arriba de la oscuridad. Era o Filho movendo-se porque era a luz sobre a escuridão. Porque todo lo creado no fue creado para el Espíritu, fue creado para el Hijo. Porque tudo que foi criado não foi criado para o Espírito, foi criado para o Filho. El Hijo se movía por la oscuridad, por eso Juan lo revela después y dice, la luz fue primero que la oscuridad. Então, o Filho se movia sobre a escuridão, por isso João revela que ele foi primeiro e ele diz, a luz se movia sobre a escuridão. El diablo trabajó para hacerle creer a los hijos de Dios que primero la oscuridad y después la luz. O diabo trabalhou para fazer acreditar aos filhos de Deus que primeiro foi as trevas e depois a luz. Sin embargo, Juan pone las cosas en orden y dice, la oscuridad jamás podrá apagarla.
Sem embargo, João trabalha para revelar que primeiro foi a luz, sem a luz, y la oscuridad jamás podrá apagarla. primeiro foi a luz e a escuridão jamais poderá apagá-la. Claro, cuando Moisés ve y se le revela el caos. Quando Moisés vê e se revela a ele, o que se revela é o caos. Déjame decir esto, Eduardo, muchos hijos de Dios en esta noche van a salir de esa revelación. Deixa eu te dizer isso, Eduardo. Muitos filhos de Deus essa noite vão sair dessa revelação. Porque Dios no nos llamó a nosotros a conocer la oscuridad, sino a conocer la luz. Porque Deus não nos chamou a conhecer a escuridão, senão a conhecer a luz. Por eso las palabras de Jesús fueron: ustedes son la luz del mundo. Por isso as palavras de Jesus foram: vocês são a luz do mundo. Claro, porque Jesús hablaba desde el comienzo, hablaba desde el origen, no desde la circunstancia. Claro, porque Jesus falava desde o começo, desde a origem, ele não falava com base na circunstância. El lenguaje de la fe no es el que declara cosas con poder. A linguagem da fé não é a que declara coisas com poder. El diablo puede detener a alguien que dice que ata, que reprende, que declara. El diablo lo puede detener. O diabo pode deter alguém que diz eu amarro, eu prendo. O diabo pode prendê-lo. Pero ¿cómo hace el diablo para detener a alguien que camina en el principio de Dios? Mas como faz o diabo para deter alguém que caminha no princípio de Deus? Nadie que camina en el principio de Dios, que es la vida de Dios moviendo sobre la oscuridad, puede detener a un hijo de Dios. Nada pode deter a um filho de Deus que é a luz se movendo na escuridão. Nada pode detê-lo. Nada pode deter um filho de Deus que é a luz se movendo na escuridão. Cuando nosotros volvemos a lo primero, volvemos al origen. Quando nós voltamos para o primeiro, voltamos para a origem. ¿Y quién puede destruir el origen? El fundamento ya está establecido. A origem, se a luz já está estabelecida. Si Satanás, antes de ser Satanás, antes de ser creado, la luz ya estaba. Se Satanás, antes de ser Satanás, antes mesmo de ser criado, a luz já estava. Así que ya estaba como establecido que la vida siempre iba a estar por encima de la muerte. E já então já estava estabelecido que a vida sempre estaria sobre a morte. Y el peor golpe que le dio Dios al infierno es cuando las escrituras dicen que E Cristo o pior golpe que Deus deu ao inferno é quando as escrituras dizem que Cristo fue inmolado desde antes de la creación. foi imolado desde antes da criação. O sea que antes que el diablo sea diablo, Dios le puso la cruz en el medio. Ou seja, antes que o diabo fosse diabo, Deus já tinha colocado uma cruz no meio. La luz que está en nosotros va a volver a brillar para que la vida vuelva a avanzar en los hogares. A luz que está em nós vai voltar Sí. a brilhar para que a vida possa avançar. Cuando nosotros conocemos el principio de Dios, no nos enamoramos de más nada en la tierra. Quando nós conhecemos o princípio de Deus, não nos apaixonamos por mais nada na terra. Jesús caminó por el agua, Jesús multiplicó el pan y los peces. Jesus caminhou pela água, Jesus multiplicou pães e peixes. Jesús levantó muertos, le dio vista a los ciegos. Jesus levantou mortos, deu vista aos cegos. Tuvo el ministerio más exitoso que cualquier persona pudo haber hecho en la tierra. Ele teve um ministério com mais êxito ou de maior sucesso que qualquer pessoa pode ter tido na terra. Jesús destruyó la sabiduría de los sabios con la simpleza de sus palabras. Jesus destruiu a sabedoria dos sábios com a simplicidade das suas palavras. Porque las palabras simples de un hijo lleno de vida destruyen la sabiduría de los doctores de la ley. Porque as palavras simples de um filho cheio de vida destrói a sabedoria dos doutores da lei. Por eso Jesús, mientras caminó durante 33 años en la tierra, nunca se desconectó con el principio, porque Él era el principio. Por isso Jesus, enquanto caminhou nos 33 anos que esteve sobre a terra, nunca se desconectou do princípio, porque ele era o princípio. Y es tan extraordinario porque Juan 17 dice lo siguiente. E é tão extraordinário porque João 17 diz o seguinte: Hay un versículo ahí que muy poca gente le prestó atención, pero es un versículo clave que muestra el corazón de Jesús. há um versículo aí que muito pouca gente prestou atenção, mas é um versículo chave, porque ele mostra o coração de Jesus. Él dice: ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Agora, Pai,
devolva-me a glória que nós compartilhávamos antes que criasse o mundo. ¿Por qué no lo podían detener a Jesús? Porque Jesús tenía puesta la mente en el principio. Por que eles não podiam parar Jesus? Porque Jesus tinha a mente colocada no princípio. ¿Por qué no le tuvo miedo al sufrimiento y por qué no le tuvo miedo a la cruz? Porque la mente de él estaba puesta en la gloria que tenía, no en la gloria que le daban ahora. Por que ele não teve medo da cruz? Por que ele não teve medo do sofrimento? Porque a mente dele estava na glória que ele tinha no princípio. A mente dele não estava na circunstância de agora. Por eso él cuando comienza a orar la oración tan extraordinaria de Juan 17, Por isso, quando ele começa a orar, a oração tão extraordinária de João 17, él dice, Padre, quiero volver de a donde estaba. ele diz, Pai, eu quero voltar para onde eu estava. Yo quiero esa gloria. Eu quero essa glória. Hay miles de personas que me siguen hoy. Há milhares de pessoas que me seguem hoje. Pero lo que yo vivía contigo en el comienzo, no lo viví nunca en la tierra. Mas o que eu vivi com o Senhor no começo, eu não vivi nunca na terra. Cuando nosotros fluimos en la vida de Dios nos lleva al principio. Quando nós fluímos na vida de Deus, a vida de Deus nos leva de volta ao princípio. Por eso está el libro de Juan, para que en nosotros haya un nuevo Génesis. Por isso que está o livro de João aí no Novo Testamento, para que para nós façamos dele um novo Gênesis. Dios no nos llamó a ser evangélicos, Dios nos llamó a ser hijos con la vida de Dios. Deus não nos chamou para sermos evangélicos, Deus nos chamou para ser filhos com a vida de Deus. Esto que estamos hablando es la guerra espiritual más grande que le estamos dando al infierno. Isso que nós estamos falando é a guerra espiritual maior que nós podemos dar ao inferno. Porque en vez de reprender a Satanás, estamos creciendo en la luz. Porque em vez de repreender a Satanás, nós estamos crescendo na luz. Hay que reprender a Satanás, pero cuando un hijo de Dios crece en la vida, la luz, la muerte no puede apagar la vida. Há que repreender Satanás, mas quando um filho de Deus cresce na luz, a morte não pode apagar a vida. ¿Cómo fue que Jesús vino a deshacer las obras del diablo? Como foi que Jesus veio desfazer as obras do diabo? ¿Cómo deshizo Jesús las obras del diablo? ¿Acaso reprendiéndolo? Como que Jesus resiste às obras do diabo? Acaso é repreendendo? Bueno, él lo reprendió en dos oportunidades. Ele o repreendeu em uma ou duas oportunidades. La reprensión mayor, la forma de destruir las obras del diablo de Jesús fue estableciendo la vida de Dios en la tierra. A forma de Jesus destruir as obras do diabo foi estabelecendo a vida de Deus na terra. Un día los discípulos estaban aburridos y le dijeron, enséñanos a orar. Um dia os discípulos estavam aburridos, descansando, en ocio. Estavam descansando, estavam sem o que fazer, e eles disseram, ensina-nos a orar. Y Jesús oró como una persona que vive conectada con el principio. E Jesus orou como uma pessoa que vive conectada com o princípio. Lo primero que dijo fue Padre Nuestro. O primeiro que ele falou foi Pai Nosso. Porque la relación era correcta, era de padre a hijo. Porque a relação era correta, era de pai com filho. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Venha o teu reino e faça a sua vontade. O sea que lo segundo que hizo fue que lo más importante era el sistema de vida del reino de los cielos. Então, a segunda coisa que ele fez o mais importante, é o sistema de vida do reino dos céus. Así que la mayor guerra espiritual Jesús la dice en esas palabras. Assim que a maior guerra espiritual Jesus disse nessas palavras. Tengo un padre que me hace vivir su vida en la tierra. Que me faz viver a sua vida na terra. Uau! Por eso los discípulos nunca más volvieron a repetir esa oración. Por isso que os discípulos nunca mais voltaram a repetir essa oração. Porque esa oración no era una oración, era una clase de vida. Porque essa oração não era simplesmente uma oração, era uma forma de vida. Ellos no podían orar eso porque ellos no fueron llamados a orar eso, fueron llamados a vivir eso. Eles não podiam orar isso porque eles não foram chamados para orar isso, eles foram chamados para viver isso. Entonces yo creo que cuando nosotros volvemos a la vida de Dios, volvemos al principio. Então eu acredito que quando nós voltamos para a vida de Deus, nós voltamos sí, para Señor. o princípio. Y entonces ahí entendemos el poder de lo primero. Então aí nós entendemos o poder do primeiro. Y ahí vamos a comprender la palabra cuando dice que nosotros no podemos perder el primer amor. Aí nós vamos compreender a palavra quando ela diz que nós não podemos perder o primeiro amor. El primer amor no es fuego, no es pasión.
O primeiro amor não é fogo, não é paixão. No es mucho tiempo de oración. Não é muito tempo de oração. El primer amor es estar parado en el principio del principio. O primeiro amor é estar estabelecido no princípio do princípio. Lo que Dios nos reprocha es habernos corrido del principio que nunca nos debíamos haber corrido. O que Deus nos reprova é termos saído do princípio que nunca deveríamos ter saído. Señores míos, yo quiero decirles en el nombre de Jesús que vamos a volver a lo primero. Senhor meu, nós queremos dizer em nome de Jesus que vamos voltar ao primeiro. Por eso la palabra dice que nos tenemos que arrepentir y volver a las primeras obras. Por isso que a palavra diz que nós temos que nos arrepender e voltar às primeiras obras. Las primeras obras no son cosas, es la vida del Señor. As primeiras obras não são coisas, é a vida do Senhor. Déjame profetizar esta palabra. El Señor es el principio, es el principio del problema. Deixa eu profetizar essas palavras. O Senhor é o princípio do problema. Cada vez que se presenta una necesidad, Cada vez que se apresenta uma necessidade, ese no es el comienzo del problema. El comienzo es Cristo. esse não é o começo do problema. O começo é Cristo. La gente dice, yo comencé a vivir este problema hace 20 años. As pessoas dizem, eu comecei a viver esse problema faz 20 anos. Y sin embargo Dios dice, un año antes de esos 20 años yo era el principio de ese problema. E, sem embargo, Deus diz, um ano antes do princípio disso, eu já tinha resolvido esse problema. Porque Dios siempre es primero que todo lo que nos puede suceder después. Porque Deus sempre é primeiro do que qualquer coisa que possa nos suceder. Por eso yo tengo esperanza que las cosas que no cambiaron hasta el día de hoy van a cambiar cuando volvamos al comienzo. Por isso eu tenho esperança que as coisas que não mudaram até o dia de hoje vão mudar quando nós voltarmos ao começo. El génesis de los hijos de Dios es la vida. O Gênesis, ou a Gênesis dos filhos de Deus é a vida. Si todo lo que nos pasa a nosotros después de la vida contiene oscuridad, no puede prevalecer. Se tudo que acontece conosco depois da vida contém trevas, não pode prevalecer. Así que nada de lo que estuvo pasando hasta el día de hoy puede tener el control sobre nosotros. Assim que nada que você esteve passando até o dia de hoje pode ter controle sobre nós. Nada de lo que está pasando en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, puede tener el control de nosotros. Nada que está acontecendo conosco, com a nossa família, com os nossos filhos, pode ter controle sobre nós. Porque Dios es el principio de todo principio que se presenta. Porque Deus é o princípio de todo princípio que se apresenta. Cuando el diablo viene y amenaza y dice, te voy a matar. Quando o diabo vem e te ameaça e diz, eu vou te matar. Cuando el diablo viene y te dice, te voy a empobrecer. Quando o diabo vem e te diz, vou te empobrecer. Cuando el diablo viene y dice, voy a destruir a tus hijos. Quando o diabo vem e diz, eu vou destruir os seus filhos. Nosotros no lo tenemos que reprender, tenemos que ir a la intimidad a escuchar lo que habla el principio. Uau, nós não temos que repreendê-lo, nós temos que ir até a intimidade para ver que... Ay, ¿me escuchás bien ahí? Sim, bem. Nosotros tenemos que volver al comienzo. Eu saquei os fones de oído para que Priscila escute. Ah, ok. Nosotros tenemos que volver a... Nosotros cuando atravesamos una situación donde todo parece oscuridad. Oh, y esto está bueno. Nós, quando atravessamos uma situação onde tudo parece trevas, no tenemos que pensar como Moisés, tenemos que pensar como Juan. Não temos que pensar como Moisés, temos que pensar como João. Porque si no vamos a estar esperando que Dios cree algo. Senão nós vamos ficar esperando que Deus crie algo. Si nosotros pensamos como Moisés, vamos a esperar que Dios cree un milagro. Se nós pensamos como Moisés, nós vamos ficar pensando e esperando que Deus crie milagre. Pero cuando yo pienso como Juan o tengo la revelación de Juan, sé que el milagro está antes de que tenga la enfermedad. Então, quando eu penso como João, eu tenho a mesma revelação de João, eu sei que o milagre já foi criado antes que a situação se estabelecesse. La prosperidad está antes que la pobreza. A prosperidade está antes que a pobreza, ela veio primeiro que a pobreza. La voz de Dios está antes que la voz del infierno. A voz de Deus veio primeiro que a voz do inferno. Porque el principio siempre funciona como principio, más allá de todo lo que yo viva. Porque o princípio sempre funciona como princípio, independente, muito além daquilo que eu estou vivendo. Así que no importa cómo se llama mi problema.
Assim que não importa como se chama o meu problema, no importa cómo se llama mi dificultad, não importa como se chama a minha dificuldade, cuando yo vuelvo a la intimidad, veo que en el principio todo está en orden. quando eu vou à intimidade, eu vejo que no princípio está tudo em ordem. ¿Ves cómo cambia la mentalidad de los hijos de Dios? Los hijos de Dios primero ven el orden y después el desorden. Veja como muda a mentalidade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus primeiro vem a ordem, depois vem a desordem. Moisés vio primero el desorden y después vio el orden. Moisés primeiro viu a desordem, depois viu a ordem. Eso se llama salvación. Yo llego desordenado y Dios me ordena. Isso se chama salvação. Eu chego desordenado e Deus me ordena. Pero cuando yo veo primero el orden y después el desorden, Mas quando eu vejo primeiro a ordem e depois a desordem, eso se llama conversión. Primero Cristo y después todo lo demás. isso se chama conversão. Primeiro Cristo e depois todo o demais. Quando- Mira, Saí. Eu creio que a gente não lhe está gostando dessa palavra. No me digas. Pois não estou clicando aí nele coraçãozinho esse. Oh, ¿hay pocos, decís vos? Há pouco, se tu estiver gostando, estariam apertando isto muito. Oh, qué lástima. Quando apertam aí, quando lo Ajá. apertam, isso se queda relevante na live e mais gente pode Oh, entende? oh, qué lástima, qué lástima. Então, mira, que a hora de começar a apertar, começou a aumentar a gente. Ah, mira. Mira? Então, aperta esse coraçãozinho aí, gente, para poder chamar mais gente para essa live, para ela ficar mais Isso. relevante, para que mais pessoas possam ouvir essa preciosidade que é essa ministração que Deus está nos trazendo através da vida do Sair. Yo no quiero que haya más gente muriéndose cuando no tiene sentido de morirse. Desculpe, habla de novo. Yo no quiero ver más gente que se esté muriendo cuando no tiene sentido para morirse. Eu não quero ver mais pessoas que estão morrendo quando não faz sentido mais morrer. ¿Por qué tienen que morir si en el principio tienen vida? Por que eles têm que morrer se no princípio tem vida? Eduardo, déjame profetizar esto. Dios está poniendo otra vez las cosas en orden. Eduardo, deixa eu profetizar isso. Deus está pondo outra vez as coisas em ordem. Nosotros estamos en el mejor momento espiritual. Nós estamos no melhor momento espiritual. Dios nos está devolviendo al principio. Deus está nos levando de volta ao princípio. Necesitamos volver a tener hogares que digan, Señor, la gloria que tenía es la que quiero. Nós precisamos voltar a ter lares que digam, Senhor, a glória que tínhamos é a glória que quero. Nuestro principio no fue cuando nuestra madre nos tuvo, nuestro principio fue cuando estábamos con Él. Nosso princípio não foi quando as nossas mães nos teve, nosso princípio foi quando nós estávamos com Ele. Esa revelación te la da el Espíritu Santo para que cuando estés atravesando momentos de valle de sombra de muerte, Essa revelação te dá o Espírito Santo para que quando você esteja atravessando uma situação de vale de sombra e de morte, uno se ponga a orar y diga, Señor, yo me reconecto con el principio. você se coloque a orar e diga, Senhor, eu me reconecto com o princípio. Y cuando yo estoy reconectado con el principio, la vida se empieza a soltar por todo lugar. E quando eu estou reconectado com o princípio, a vida começa a soltar por todo lugar. Y el espíritu de muerte comienza a salir, la muerte sale de las casas, la muerte sale de la finanza, la muerte sale del matrimonio, la muerte comienza a correr. E aí, de novo. Cuando yo me reconecto con el principio, la muerte comienza a correr. Quando eu me reconecto com o princípio, a morte começa a correr. El espíritu de muerte le tiene miedo a los hijos que están llenos de vida. O espírito de morte tem medo dos filhos que estão cheios de vida. No importa cuánto espíritu de muerte pueda gobernar Brasil, cuando se levantan los hijos con la luz, la muerte tiene que huir. Não importa quantos espíritos de morte tentam governar o Brasil, quanto o espírito de morte tenta governar o Brasil, quando se levanta os filhos de Deus com a luz, a morte tem que fugir. Por eso yo creo profundamente que los que están conectados, les guste o no esta palabra, el poder del Espíritu Santo va a entrar en esas casas. Por isso eu acredito que aqueles que estão conectados, gostando ou não dessa palavra, o poder do Espírito Santo vai entrar nessa casa. Y prepárense para que el Espíritu de Dios comience a activar todo en esa casa. E prepare-se para que o Espírito de Deus comece a ativar tudo nessa casa. Porque Dios nos está devolviendo el principio, y el principio es la vida. Porque Deus está nos devolvendo ao princípio, e o princípio é a vida. El diablo le tiene miedo a la gente que camina con la vida de Dios. O diabo tem medo das pessoas que caminham com a vida de Deus. ¿Qué pasaría si empezamos a poner la mano sobre los enfermos y empezamos a declarar vida en vez de sanidad?
O que aconteceria se nós começássemos a colocar as mãos sobre os enfermos e começássemos a declarar vida em vez de enfermidade? ¿Qué pasaría si esta noche las mujeres pueden poner la mano sobre sus esposos mientras están acostados durmiendo y declaran la vida sobre sus esposos? E o que aconteceria se as mulheres começassem essa noite a colocar as mãos sobre seus maridos quando eles estiverem dormindo e começassem a declarar vida sobre eles? Recordemos lo que dice Juan, que la oscuridad no puede prevalecer sobre la luz. Recordemos o que disse João, a escuridão não pode prevalecer sobre a luz. Tenemos que comenzar a profetizar vida en todo lo que nosotros hacemos. Temos que começar a profetizar vida em tudo que nós fazemos. Cuando nosotros comenzamos a profetizar vida, las cosas comienzan a ser afectadas con el principio de Dios. Quando nós começamos a profetizar vida, as coisas começam a ser afetadas como o princípio de Deus. Eduardo, todo funciona cuando es reconectado al inicio. Eduardo, tudo funciona quando é reconectado ao início. Yo lo creo a eso. Eu creio assim. Yo creo que cuando nosotros nos reconectamos al principio, todo alrededor comienza a temblar, pero nosotros empezamos a ponernos de pie otra vez. Eu creio que quando nós nos reconectamos com o princípio, tudo ao redor começa a tremer, mas nós volvemos a levantar otra vez. E nós voltamos a nos levantar outra vez. Esa es la revelación que le faltó al profeta Ageo. Essa é a revelação que faltou para o profeta Ageu. El profeta Ageo declara cosas en fe porque a él le faltó la revelación de la vida. O profeta Ageu declara coisas em fé porque a ele faltou a revelação da vida. La oración que hizo Ageo no la tenemos que hacer nosotros. A oração que ele fez ontem, nós não temos que fazer. Él dijo, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vaca en los corrales, con todo me alegraré en el Señor. Ele disse, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja vaca nos currais, contudo me alegrarei no Senhor. No oremos más por eso. Não oremos mais assim. Porque nosotros en la tierra que estamos tenemos vida. Porque nós, na terra que estamos, temos vida. Y toda semilla que cae en nosotros comienza a dar fruto. E toda semente que cai em nós começa a dar fruto. Entonces nosotros no tenemos que decir, bueno, Señor, si perdemos todo, igualmente te voy a adorar. Então nós não temos que dizer, bom, Senhor, se nós perdemos tudo, igual nós temos que adorar. Porque nosotros nunca vamos a perder, porque la vida nunca pierde. Porque nós nunca vamos perder, porque a vida nunca perde. Por eso Pablo a la pérdida le llamó educación. Por isso que Paulo, a perda, ele chamou educação. He aprendido a vivir con todo y sin nada. Ele disse, eu aprendi a viver com tudo e sem nada. Lo importante es que en todo y sin nada aprendí a vivir. O importante é que, no tudo e sem nada, eu aprendi a viver. Cuando nosotros caminamos en la vida de Dios, todas las circunstancias que nos toca vivir, todas las circunstancias que nos toca atravesar, nos hacen crecer en la vida. Quando nós caminhamos na vida de Deus, todas as circunstâncias que nos cabe viver, tudo que nos cabe atravessar, nos cabe atravessar. Todo lo que nos toca atravesar nos hace crecer en la vida. Nos faz crescer na vida. Eduardo, prepárate para una multiplicación grande. Eduardo, prepare-se para uma multiplicação grande. Amém. Amém. Hermanos, prepárense para una multiplicación grande. Eu recebo. Prepare-se para uma multiplicação grande. Todo se va a multiplicar, en la vida se multiplica todo. Tudo vai se multiplicar. Na vida, tudo se multiplica. Dios lo metió al arca a Noé. Deus nos colocou na arca de Noé. Nosotros tenemos que pensar que Dios le dio de comer a Noé en esa arca. Nós temos que pensar que Deus deu de comer a Noé nessa arca. Uau. El arca representa la vida. A arca representa a vida. Todos estaban muriendo alrededor de él, pero él estaba dentro de la vida. Tudo estava morrendo ao redor dele, mas ele estava preservado na vida. Adentro de la vida hay comida. Dentro da vida há comida. Dentro de la vida hay vestido, hay comida, hay pago de deudas. Dentro da vida há comida, há roupa, há pagamento de dívidas. Porque todo lo que está en la vida se multiplica. Porque tudo que está na vida se multiplica. En el huerto que estaba en el Edén, Adán tenía para comer todo lo que quisiera. No jardim que estava no Éden, Adão tinha para comer tudo o que quisesse. Porque ese huerto representaba la vida. Porque o jardim representava a vida.
Eduardo, prepárate a la multiplicación más grande que jamás vieron tus ojos y tocaron tus manos. Eduardo, prepare-se para a maior multiplicação que jamais os seus olhos viram e jamais as suas mãos tocaram. Hermanos en Brasil, Amén. prepárense para la multiplicación más grande que jamás hayan visto. Irmãos, preparem-se para a maior multiplicação que vocês jamais viram. Porque todo lo que está en las manos de alguien que tiene vida se multiplica. Porque tudo que está na mão de alguém que tem vida se multiplica. ¿Para qué sirve? Los muertos dicen, ¿para qué sirven 5 panes y 2 peces semejante multitud? Os mortos dizem, para que serve 5 pães e 2 peixes diante dessa multidão? La vida dice, ponelo sobre mí y todo se va a multiplicar. E a vida diz, traga e ponha sobre mim, porque tudo vai se multiplicar. No solamente que comieron todos, sino que sobraron 12 cestas. Não somente comeram todos, mas sobraram ainda 12 cestos. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? Quanto eram os discípulos de Jesus? 12? 12. Una para cada uno. Uma para cada um. Porque aquellos que sirven y trabajan para la vida de Dios Porque aqueles que servem e trabalham para a vida de Deus, y están conectados con el principio, que en este caso era Jesús, conectados com o princípio, siempre tendrán reservado una canasta para ellos. sempre terão um cesto reservado para eles. Uau, aleluia. Siempre hay una canasta para los que están conectados con la vida. Sempre há um cesto para os que estão conectados com a vida. Pero déjame darte esta palabra. Mas deixa eu te falar essa palavra. Dios va a ir cambiando los alimentos de esa cesta. Deus vai mudando os alimentos dessa cesta. Prepárate porque hay cestas preparadas solo con milagros de sanidad. Prepare-se porque tem cestas preparadas só com milagres de cura. Hay cestas preparadas solo con la presencia de Dios. Há cestas preparadas só com a presença de Deus. Y vas a estar solo acostado y la presencia de Dios te va a inundar. E você vai estar só deitado e a presença de Deus vai te Y inundar. vas a empezar a hablar en lenguas. E você vai começar a falar em língua. Y vas a querer frenar y no vas a poder Vai frenar. querer parar e não vai poder parar. Y el fuego se va a encender todo O alrededor. fogo vai se acender todo ao seu redor. Porque hay cestas preparadas con la presencia de Dios. Porque há cestas preparadas com a presença de Deus. Aleluia. Prepárense porque hay cestas preparadas con alimentos para las casas. Preparem-se porque há cestas preparadas com alimentos para a sua casa. Cuando Jesús le dio de comer a los miles que le dio de comer, Quando Jesus deu de comer aos milhares que ele deu de comer, le estaba diciendo a los discípulos, nunca faltará el alimento si están conectados con el principio. ele estava dizendo aos discípulos, nunca faltará o alimento se vocês estão conectados com o princípio. Si volvemos al primer amor, Se voltarmos ao primeiro amor, si volvemos al principio, se voltamos ao princípio, todo se va a multiplicar. tudo vai se multiplicar. Uau! Todo va a crecer. Tudo vai crescer. Los hijos van a ser saludables. Os filhos vão ser saudáveis. La Biblia dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. A Bíblia diz, os homens de bem deixam herança para os seus netos. Dios convertirá a hombres y a mujeres en personas de bien. Deus vai converter homens e mulheres em pessoas de bem. Y la segunda generación va a disfrutar de todo lo que le dejamos nosotros. E a segunda geração vai desfrutar das coisas que nós vamos deixar. Deus vai converter homens e mulheres em pessoas de bens. E a segunda geração vai desfrutar das coisas que nós deixarmos. Porque todos los que estamos conectados con el principio, nuestras generaciones terminan comiendo después. Todos que estamos conectados com o princípio, as nossas gerações terminam comendo depois. Pongan en la mano de una persona llena de vida algo y eso se va a multiplicar. Coloque na mão de uma pessoa cheia de vida algo, e isso vai se multiplicar. Yo quiero terminar con esto. E eu quero terminar com isso. Las familias de las personas que están escuchando A família das pessoas que estão escutando ya están salvas por más que no congreguen. já estão salvas, ainda que elas não congreguem. Porque esa persona que está en esa casa creyendo Porque essa pessoa que está nessa casa crendo es la mano de Dios donde Dios puso esa familia. é a mão de Deus onde Deus colocou essa família. Esa persona no es una persona, es la mano de Dios donde tiene sostenida la familia. Essa pessoa não é uma pessoa, é a mão de Deus onde ele tem firmado essa família. Y todo lo que cae en la mano de Dios vive. E todos os que caem na mão de Deus vivem.
Así que yo creo que viene el mayor tiempo de multiplicación para los hijos de Dios. Assim que eu acredito que veio o maior tempo de multiplicação para os filhos de Deus. Y yo quiero cerrar con esto. E eu quero encerrar com isso. En la mente de Moisés, Na mente de Moisés, primero es oscuridad. primeiro é a escuridão. En la mente de Juan, primero es luz. E na mente de João, primeiro é a luz. En la mente de Moisés, primero es desorden. Na mente de Moisés, primeiro é a desordem. En la mente de Juan, primero es el orden, la E luz, na la mente vida. de João, primeiro é a ordem, a luz, a vida. Así que quiero decirle esto a los hermanos que están viendo. Assim que eu quero dizer isso aos irmãos que estão vendo. No te cargues más tus hombros viendo cómo vas a resolver algo. Não coloque mais peso nos seus ombros pensando como você vai resolver algo. Antes de pensar cómo resolver, conectate con la vida de Dios. Antes de você pensar como vai resolver, conecte-se à vida de Deus. Porque entonces las cosas sobrenaturales van a empezar a fluir ahí. Porque aí, sim, as coisas sobrenaturais vão começar a acontecer aí. Amén. Amém, amém, amém. Wow. Amém, amém, amém. Qué maravilloso. Amém, amém, amém. Yo creo que algo se va a levantar y se va a establecer en este tiempo. Uau, 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 uau. Yo creo que algo se va a levantar y se va a establecer en este tiempo. Eu acredito que algo vai se levantar e vai ser estabelecido nesse tempo. Puedo profetizar que la muerte dejará de avanzar sobre tus emociones. Posso profetizar que a morte vai deixar de avançar sobre as tuas emoções. Y que va a empezar a comenzar a fluir la vida del Señor donde estás. E que vai começar a fluir a vida do Senhor aonde você está. Y yo estoy seguro, E eu estou seguro. y quiero darte esta palabra, Eduardo, E quero te dar essa palavra, Eduardo. que va a subir a tu corazón y a tu mente una idea Vai subir no seu coração e na sua mente uma ideia que va a revolucionar familias enteras. que vai revolucionar famílias inteiras. Amém, Todo, amém, amém. todo lo que estás haciendo, Tudo o que você está fazendo, reconectalo con la vida. reconecte-o com a vida. Por favor, toma tu libro y conectalo con la vida. Por favor, pegue o seu livro e reconecte-o com a vida. Toma las enseñanzas virtuales y conectalas con la vida. Pegue os ensinamentos online e reconecte-os com a vida. Porque cuando lo reconectes ahí, va a bastar con 2 palabras para que alguien cambie. Quando você reconectar aí, vai bastar com 2 palavras para que alguém mude. Recordemos esto para terminar. Recordemos isso para terminar. Una persona le dijo, Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Uma pessoa disse, na verdade, Jesus perguntou, o que é que você quer? Quiero ver. E a pessoa respondeu, quero ver. Y él le respondió, quiero que veas. E ele respondeu, eu quero que você veja. 2 palabras pueden transformarte tu destino. 2 palavras podem transformar o seu destino. Uau. 2 palabras cargadas con la vida pueden devolverte la visión. 2 palavras carregadas de vida podem devolver a sua visão. 2 palabras cargadas con la vida te van a abrir el entendimiento para que veas lo que nunca viste. 2 palavras carregadas com a vida podem abrir o seu entendimento para que você veja o que você nunca viu. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Eu quero orar a Deus. Deus, Sí, eu reconecto sí, todo esse conteúdo à vida de Deus, à luz do princípio, ao princípio que foi antes do princípio, sí. para que isso possa ser luz, esse livro possa ser luz na vida de todas as pessoas que colocarem suas mãos nele. E que enquanto eles estiverem lendo, a vida de Deus possa crescer dentro deles. Sí. E tudo possa se multiplicar através deles em nome de Jesus. Amém. Amén. Oh, gracias. Esta foi uma palavra de Deus para a minha vida. Amén. Gracias. Amei todo. Muita vida de Deus. Cuando nos reconectamos con el principio. ¿Quieres volver un poquito para responder las preguntas de la gente? Sí, tenés tiempo, sí. Sí, tengo. Então encerro para salvar la live. E por favor. Em 1 minuto. Sí. Para que possamos responder las preguntas que la gente tenga a usted. Por favor, por favor. Ok, encerro Sí. y te vuelvo. Ok.